Vamos conversar com o Daniel Moura, que ele foi uma das pessoas que trouxe a bicicletada para Maceió e arquiteto urbanista. E a gente vai conversar também sobre mobilidade que está para além dos carros, para além dos veículos particulares. Daniel, me fala um pouco sobre a bicicletada, como é que começou? Bom, a bicicletada é um movimento que iniciou na década de 90 do século passado, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, e chegou ao Brasil em 2002 e aqui em Maceió em 2008. Apesar do nome em português, na língua portuguesa ser bicicletada, ser mais associado à bicicleta, ele vai muito mais além da questão da bicicleta, né? Ela propõe uma cidade onde as pessoas possam se encontrar nos espaços públicos, propõe um resgate dos espaços públicos, né? Ela trata de transporte coletivo, ela trata de calçadas acessíveis para as pessoas poderem caminhar, de espaços para que as pessoas possam usar a bicicleta com segurança. Então, vai muito mais além da questão da bicicleta, né? Quando se fala em bicicletada, pensa, é o grupo de ciclistas que cobra a construção de ciclovias na cidade. E é muito mais além disso, que a gente está vendo um abandono, né, constante dos espaços, um abandono contínuo dos espaços públicos, as pessoas vivendo em condomínios fechados, né, circulando pela cidade presas dentro dos seus automóveis. Se a gente for fazer a contagem, dá em média 1,2 passageiros por carro, né? O que a bicicletada propõe é o resgate dos espaços públicos para que a gente possa ter uma cidade mais agradável de se viver, né? E não essa cidade segregada onde as pessoas não se encontram, onde as pessoas vivem isoladas, né, nos seus carros, e isso tudo contribui para a violência urbana, né, que a gente torna as ruas mais desertas também, né, e é um ciclo que se fecha, né? A mobilidade urbana, ela está ligada também à maneira como as pessoas vivem, como elas têm as suas rotinas, como elas podem ter um potencial de viver a cidade e de viver também de uma maneira diferente, né? Isso, a gente tem uma cidade bastante desigual, né? Quanto maior o poder econômico das pessoas, melhor é a mobilidade delas. Essa cidade, a gente, né, paga os nossos impostos, a gente paga as nossas obrigações enquanto cidadãos, e a gente espera que o Estado, né, traga esse retorno para a sociedade. Então, se a gente tem uma cidade, né, que ela é focada no transporte coletivo, né, que é focada na bicicleta, que as calçadas são caminháveis, que as pessoas podem caminhar nas calçadas, a gente tem uma cidade que ela é possível para todos, né? Todos podem usar o transporte coletivo, todos podem usar a bicicleta, todos podem, né? Quem não pode usar a bicicleta pode usar uma cadeira de rodas, pode, né, circular pelas calçadas. Quando a gente pensa na cidade para o automóvel, ela é uma cidade que é para poucos, né? Porque você imagina, a gente tem uma frota de cerca de 200 mil carros em Maceió, para uma população de 1 milhão de habitantes, né? Então imagina se mais pessoas tivessem carro na cidade, né? Se mais pessoas deixassem de usar o transporte coletivo, deixassem de andar a pé, de usar a bicicleta, né? Só 1/3 da população, a gente tem 200 mil carros em Maceió e só 1/3 da população é que se desloca de carro na cidade. Imagine se fosse 2/3, imagine se fosse toda a população que usasse o carro. A gente não teria espaço na cidade para tantos carros. Então a gente tem que buscar as soluções coletivas, as soluções que atendam a toda a sociedade, né? E as soluções coletivas, o que os estudos mostram, são o transporte coletivo, né, a caminhada, a bicicleta, que são formas mais eficientes da gente utilizar o espaço público. Mas aí a gente precisa reestruturar a cidade para esses meios de transporte, né? E não só uma reestruturação do espaço viário, de oferecer mais espaços para o transporte coletivo, para a bicicleta, como a gente tem o caso da faixa azul em Maceió, né, que é uma iniciativa louvável da prefeitura, né? Precisa de mais espaços seguros como as ciclovias, as ciclofaixas, precisa de calçadas acessíveis. A nossa lei municipal, ela diz que o poder público ele é responsável pelo leito carroçável, por onde vão passar os carros, pelo asfalto, e a calçada é responsabilidade de cada morador. E aí a prefeitura não fiscaliza essa responsabilidade, ela trata o espaço público, o espaço da calçada como se fosse um espaço privado, né? Cada um faz como quer, aí a prefeitura ignora isso. Imagine se cada morador fosse fazer o seu espaço de rua, onde os carros passam. E a gente tivesse um pedaço de rua mais alto, outro mais baixo, um com um piso diferente do outro, e a gente não vê isso. A gente vê a prefeitura fazer o asfalto, né, para os carros passarem com toda a sua regularidade. E aí muitos pedestres às vezes usam o asfalto, os motoristas, né, se questionam por que está andando no asfalto? Porque o asfalto é contínuo, né, e a calçada ela é cheia de sobe e desce, ela é toda esburacada, às vezes não tem piso, né, ou o piso é escorregadio. A gente precisa ter uma cidade menos segregada, que a gente vê o que hoje? A lógica, né, a lógica da organização da cidade é as pessoas com mais recursos moram nos terrenos mais próximos da praia, no caso aqui de Maceió, mais próximos das áreas centrais, né, mais servidos de serviços, de infraestrutura, e as pessoas mais pobres vivem na periferia, né?
E a gente tem que ter uma mistura maior dos usos na cidade, tanto dos usos, né, de comércio, de serviço, das residências, como uma mistura de classes sociais diferentes em cada bairro. A gente vê muitos comentários, muitas propagandas de expansão, modernização. É até uma forma de ter um pouco de cuidado quando a gente ouve essas palavras ou lê essas palavras, porque por trás delas muitas vezes tem segregação, tem escanteamento da população que vive na periferia, que eles vão escanteando cada vez mais, que vão expandindo. O brasileiro ele não está acostumado a pensar a cidade de maneira coletiva, né? Não só a cidade, mas tudo, né? A saúde pública, a gente, né, aqui no Brasil a gente tem os planos de saúde, né, porque a saúde pública não atende, então o que a gente faz? Assim, quem tem condições paga seu plano de saúde e ignora a saúde pública, né? A educação é a mesma coisa, né? Quem tem condições coloca o seu filho na escola privada e ignora a educação pública. E aí na mobilidade é a mesma coisa, né? As pessoas compram seus carros e ignoram a mobilidade urbana, né? Ignoram se o transporte coletivo não está atendendo às necessidades da sociedade, né? Então, cada um sempre busca resolver o seu problema de forma individual. Tem muita violência na cidade, o que eu faço? Eu me segrego no meu condomínio fechado, eu me tranco no meu condomínio fechado, só que aí nós estamos vivendo, né, em guetos na cidade, né? Os guetos dos ricos, os guetos dos pobres, a gente está isolando as pessoas em guetos nas cidades e não há um contato entre essas pessoas. O que as propagandas vendem, né, que a gente vê as propagandas mostrando, é sempre essa individualização, né? Compre o seu carro, vá ao shopping fazer as compras lá no shopping, porque a rua é insegura. O que é colocado na mente das pessoas é sempre esse modelo de cidade focado no automóvel, né? Indiretamente, as pessoas estão sempre acostumadas com aquilo, de achar que bicicleta é para pobre, né, que transporte coletivo é para pobre, e que o certo é andar de carro, e é fazer compras no shopping center, que é morar no condomínio fechado. Então, esse sonho de cidade, né, que a gente vê as pessoas aceitando, né, é vendido pelas propagandas e as pessoas não questionam isso. Está associado à ideia de progresso, como se quanto mais carros, quanto mais vias, maior o progresso. Exato. Essa é uma ideia lá da década de 1960, né, que chegou aqui no Brasil na década de 60, que já vinha, né, dos Estados Unidos depois no pós-guerra, né, de que as cidades elas seriam, quanto mais envolvidas fossem, mais carros elas teriam, né, mais as pessoas se deslocariam de carro, né. A própria cidade de Brasília, né, que iniciou sua construção em 1956, que é focada no urbanismo modernista, ela propunha isso, né, uma cidade onde as pessoas todas se deslocariam de carro, né. Você teria a cidade setorizada com o setor residencial, setor hospitalar, setor de escolas, né, tudo setorizado, e as pessoas se deslocariam nesse espaço de carro, né? Só que a gente, ao longo das décadas, a gente viu que isso foi um erro, né? Que as cidades que mais se desenvolvem no mundo, assim, as cidades mais, né, com melhor qualidade de vida, são justamente as cidades onde as pessoas usam menos o carro, né? As cidades onde as pessoas se deslocam de trem, de ônibus, né, de transporte coletivo, de bicicleta, a pé, né? E essa cidade focada no automóvel, ela veio trazendo uma segregação, né, e os custos muito elevados também de infraestrutura, porque é uma cidade que provoca a dispersão, a cidade ela se expande cada vez mais. A gente viu aí a duplicação da L101 Sul em 2012, o governo de Alagoas está duplicando a L101 Norte, e isso tudo vai provocar uma expansão horizontal da cidade. E a expansão horizontal da cidade ela é danosa para a cidade, por quê? Porque a cidade ela precisa ter uma densidade populacional que devido àqueles custos da sociedade, os custos de urbanização, né, os custos de transporte coletivo, de coleta de lixo, de esgotamento sanitário, todos esses custos que a gente tem na cidade, que a gente paga o IPTU, que a gente paga os nossos impostos para ter esses serviços atendidos, quanto mais pessoas a gente tiver morando num determinado território, né, menor vai ser esse custo.